Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Aleluia! Se nós estivéssemos reunidos lá na nossa igreja, eu provavelmente diria: que bom que você veio, que bom que você chegou até a casa do Senhor. Mas, já que estamos vivendo esse outro momento, eu quero dizer: que bom que você está aí do outro lado. Que bom e que precioso que você reservou este tempo para que nós estejamos juntos em comunhão para cultuar o nosso Deus, para ouvirmos mais na sua palavra. E desde já fica aqui o nosso agradecimento ao pastor Joel, que aceitou o nosso convite de pregar nessa noite. E eu tenho certeza que o Senhor irá usar a vida do pastor mais uma vez para nos abençoar. Muito obrigada, pastor Joel. Hoje também é uma noite especial para a família Mendes, não só para eles, mas para todos nós, porque teremos a dedicação do pequeno Lucas, filhinho da Livinha e do Tiago. Muitas emoções. Aliás, eu não sei como tem sido a sua quarentena, mas eu acredito que você tenha provado já de muitas emoções. Eu confesso que o começo da quarentena foi complicadinho para mim. Eram muitas informações, eram muitas notícias que trouxeram ansiedade para o meu coração. Eu tinha muitas dúvidas, muitos questionamentos que continuavam, apesar de todas as notícias. Como vai ficar a vida? Como serão os próximos dias? Quanto tempo vai durar? Assim como milhões de brasileiros, a nossa fonte de renda, na minha casa, da minha família, também fechou com a quarentena. E tinha uma certa tensão no ar de que você precisava ir ao mercado, de que você precisava estocar comida. E as pessoas então começaram a ir ao mercado e elas chegavam lá e brigavam por comida e por álcool em gel. Tudo isso fez com que o meu coração temesse, se preocupasse. E eu fiquei assim por alguns dias. Mas eu louvo ao Senhor, porque eu creio que é o próprio Espírito Santo de Deus que nos ajuda a fazer o exercício de Lamentações 3:21. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E o Senhor me levou para um passado não muito distante, em que eu e a minha família sentimos claramente o seu cuidado, a sua fidelidade, a sua provisão. Lembrar do que o Senhor já tinha feito por nós, do que Ele já fez por nós, fez o meu coração se encher de esperança e paz. Quando os meus olhos saíram do foco de uma situação que eu não tinha o menor controle e eles se voltaram para o Senhor, Ele gentilmente foi dando sinais do seu cuidado para conosco neste tempo. Eu não sei como tem sido a sua quarentena, eu não sei se você tem passado por desafios, eu não sei como foi sua semana, como foi o seu dia. Mas que a gente não se esqueça que Ele continua sendo bom, com ou sem pandemia. Que Ele continua sendo Deus. Se a nossa saúde está perfeita,
ou se nós estamos debilitados. Talvez a nossa saúde emocional. Ele se importa com isso também. Ele continua sendo bom se o seu trabalho foi atingido ou não. Se a sua conta bancária está bem gordinha, ou se você tem vivido o maná e a provisão do Senhor a cada amanhecer. Ele continua sendo Deus. Se os seus planos estão todos perfeitos, ou se você tem vivido contratempos no meio do caminho. E eu quero te convidar a louvar ao Senhor com o seu coração cheio de gratidão por quem Ele é, por aquilo que Ele já fez por você, pela sua família. E enquanto nós cantamos, você tem oportunidade, nós teremos a oportunidade de agradecer ao Senhor pela nossa salvação, o nosso maior presente. Só aí já tem motivos de sobra. Agradecer ao Senhor pela nossa família, nosso segundo maior presente. Agradecer ao Senhor pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, que nós estamos com tanta saudade. Vamos louvar?
Senhor, nós chegamos diante da Tua presença com o nosso coração cheio de gratidão por quem o Senhor é, por aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Nós somos gratos pela salvação que há em Jesus. Nós somos gratos pelo Teu cuidado e a Tua fidelidade dia após dia. Obrigada porque nós podemos Te cultuar nesta noite. Obrigada porque nós podemos louvar o Teu nome. Obrigada, Senhor, porque mais uma vez nós teremos a chance de ouvir a Tua palavra. Senhor, eu Te agradeço pelos meus irmãos que nos ouvem, que nos assistem nesta noite, e eu peço a Tua bênção sobre eles. Cada um vivendo os seus desafios, os seus dilemas, as suas lutas. Senhor, que a Tua graça esteja sobre cada um deles, Pai. Que o Senhor providencie tudo aquilo que eles necessitam, seja no físico, seja na alma, seja nas emoções, seja nas finanças. Que o Senhor abra as portas, abra as janelas dos céus. Que o Senhor continue a ouvir a oração do Teu povo. Senhor, nos abençoa, porque nós precisamos do Senhor. Não nos deixes esquecer de tudo que o Senhor já fez por nós. Mas nós queremos ser como o salmista, que bendiz com a sua alma ao Senhor e que não se esquece de nada, de nenhuma bênção que o Senhor já nos deu. E assim conduz esse culto para a Tua honra e para a Tua glória. Fala conosco, Senhor. Se manifesta em cada lar, em cada vida, em cada casa. Nós Te pedimos a Tua presença e a Tua bênção neste culto em nome de Jesus. Amém. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Deuteronômio 7, 9. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, por espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondidas,
Queremos agradecer a Deus por este domingo. Nós temos o culto, estamos celebrando o culto da família e é um momento propício para dedicarmos o Lucas a Deus. É o filho do Tiago e da Lívia. As Escrituras ensinam acerca da apresentação pública das crianças a Deus, durante a qual pedimos ao Senhor que abençoe as crianças e a vida que elas terão pela frente, o futuro dessas crianças. Então, quando nós procedemos assim, quando nós fazemos assim, estamos seguindo em prática admitida pela Igreja de todos os tempos. Não é o batismo em água, e sim uma apresentação de crianças a Deus, uma ação de graças e de fé, uma súplica pela bênção divina. Vou pedir que o vovô paterno, Márcio Mendes, leia a palavra de Deus neste momento. Vamos ler em Marcos, capítulo 10, versículo 13. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Eu quero deixar uma exortação à igreja neste momento. Meus amados irmãos e amigos, Deus ordenou a família como uma instituição divina desde o começo da humanidade. Os filhos são herança que o Senhor tem confiado ao cuidado de seus pais. Portanto, os pais têm perante Deus e a sociedade a responsabilidade de cuidar, de velar pelos seus filhos. Quando fazemos assim, nós damos testemunho de que Cristo é Rei e Senhor sobre nossa vida, a vida de nossos filhos. Os pais deste menino, o Lucas, reconhecem sua responsabilidade de educar, ensinar e exortar ao Lucas, essa criança, no temor e obediência da palavra de Deus desde seus primeiros anos de vida. Sendo assim, os pais vão concordar comigo num pacto que faremos neste momento. Tiago e Lívia, diante de Deus e destas testemunhas, vocês prometem criar esta criança no temor do Senhor? Sim. Sim. Sim, prometemos. Vocês prometem, além disso, guiá-la diariamente no pleno conhecimento do caminho do Senhor? Sim. Vocês prometem instruí-la para que conheça a Cristo como seu Salvador pessoal? Sim. Prometem, enquanto estiverem sob o controle de vocês, dar a esta criança um exemplo sólido e piedoso da vida cristã? Sim. Prometem, vocês apresentam esta criança, este menino, em solene e sincera dedicação a Deus? Sim. Vocês prometem dedicar-se a criar este menino, o Lucas, na doutrina e nos ensinamentos da Santa Palavra de Deus? Sim. Prometem criar este menino na prática diária da oração e ajudar-lhe a formar o caráter cristão e a fazer tudo que estiver ao alcance de vocês para criá-lo em seu lar, em um ambiente de devoção a Deus? Sim. Amém. Baseando-me no fato de vocês terem prometido diante de Deus e desta congregação dedicar essa criança a Deus, e o terem afirmado com suas próprias palavras, eu os exorto a se dedicarem a esta sagrada obrigação com sabedoria,
perseverança e esforço. Então, sendo assim, Lucas, nós dedicamos você a Deus Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Lucas, que o Senhor lhe fortaleça todos os dias de sua vida. Vamos orar. Vou pedir que minha esposa faça a oração dedicatória neste momento. Amém. Senhor nosso Deus, te agradecemos por este momento tão feliz, este momento especial, quando a Lívia e o Tiago dedicam o Lucas para ti. Na verdade, Senhor, essa dedicação já tem sido feita desde o ventre. Agradecemos porque o Senhor tem confiado essa criança às suas mãos. Senhor, oramos para que o Senhor continue dando sabedoria, discernimento na criação do Lucas. Oramos, ó Deus, para que tudo aquilo que possa prejudicá-la, tanto no corpo, como no espírito e na mente, nós repreendemos em nome de Jesus. Amém. Guarda e abençoa a vida do Lucas. Obrigado, Deus, pelo seu futuro. Obrigado, Deus, pelos teus planos, pelos teus propósitos para com a vida dessa criança. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor continue dando sabedoria para vocês continuarem criando, educando Deus. Amém. Amém. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Atos 16, 31. Família é a manifestação da graça de Deus. Eu amo minha família. Família é motivo de alegria e superação, né, filho? A minha família é a fonte de alegria e a motivação para mim. Oi, a família para mim significa um amor, uma forma de amor tremendo de Deus e aquele senso de pertencer, a certeza de que, assim como eu pertenço a Jesus, Ele me confiou uma família e eu faço parte dessa família. E essa família é uma prova viva de amor. A família é tudo para mim. É o melhor presente que Deus me deu. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué 24, 15.
Aleluia! Saudações ao povo querido do Corpo Central do Exército de Salvação e aos oficiais dirigentes, Major Felipe e Major Ana. O tema da nossa reflexão é Família, Oficina de Deus. E o texto base é Romanos, capítulo 8, versos 28 e 29. Diz aqui o texto: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Queridos, que palavra tremenda. Ela diz todas as coisas cooperam para o bem. Não são algumas coisas, não são muitas coisas, mas todas as coisas, tudo o que acontece e chega até a sua vida, vai contribuir para o bem, se você ama a Deus. Você ama Deus? Se a resposta for sim, então você pode descansar nessa afirmação de todas as coisas, ainda que te machuque, ainda que te deixe perplexo, ainda que te deixe confuso. A palavra de Deus é categórica. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma pergunta é: que bem seria esse? Porque muitas coisas que acontecem a você e a mim, nós sabemos, nos ferem, nos magoam, nos deixam muitas vezes assustados. Como isso pode ser bom? Ora, o bem que o texto está nos dizendo aqui não é o bem no sentido das emoções, de boas emoções. Esse bem tem a ver com a parte final do verso 29. Nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. Esse bem é que todas as coisas, se nós amamos a Deus, vão contribuir para que dia a dia nos assemelhemos mais ao Senhor Jesus Cristo. Isso não falha. Agora, você pode estar pensando, no meu caso então, eu terei que viver séculos e séculos, porque a gente começa a comparar a nossa vida com a do Senhor Jesus e descobrimos que há um abismo quase intransponível de diferença. Como então isso vai acontecer? Esse processo que se inicia por ocasião da nossa conversão e nos transformar à imagem de Jesus é conhecido na Bíblia como santificação. É uma obra operada pelo Espírito Santo de Deus, porque isso é sobrenatural. Nós não conseguimos nos mudar. Obviamente que nós temos a nossa parte, nós fazemos a nossa parte e o Senhor Jesus, Ele vai completando, Ele vai nos moldando e a gente vai se assemelhando a Ele. Agora, não se desanime. Se por um lado, esse é um trabalho que será muito longo, por outro lado, a garantia na palavra de Deus de que será concluída. Deus não deixa um trabalho pelo caminho. Filipenses capítulo 1, verso 6, ele diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É a palavra de Deus. Onde entra a família aí? Muito bem. Sua família não apenas está incluída nesse todas as coisas, como entre todas as coisas eu acredito ser um dos principais agentes de Deus, para que esse propósito de nos transformar em imagem de Jesus seja cumprido. Aí você deve falar: tá doido, pastor? Tá na cara que você não conhece a minha família.
A minha casa não é definitivamente o céu na terra. E muito menos aqueles que moram comigo têm asas nas costas e são anjos. É verdade. Por isso mesmo, a família oferece esse meio ideal para que a gente seja transformado em imagem de Jesus. Por quê? Porque ela nos oferece um ambiente e relacionamentos com pessoas tão imperfeitas quanto você. Através da dinâmica relacional com esses familiares imperfeitos, a gente vai ser moldado. A gente vai poder exercitar o caráter de Cristo. Você sabe, não poucas vezes você, na sua casa, é ofendido, é magoado, é injustiçado por aqueles que, às vezes, têm o mesmo sangue que você. E isso, então, se torna perfeito para você aprender a perdoar com o mesmo perdão com que foi perdoado pelo Senhor Jesus. Outras vezes, você vai se deparar com gente que mora debaixo do mesmo teto que você, que está enfrentando situações complicadíssimas, as quais não poderão solucionar, não vão poder dar conta sozinhos. Situações que vão demandar de você sacrifício de tempo, sacrifício financeiro, sacrifício de projetos pessoais. Percebe? Uma ótima situação para desenvolver amor sacrificial e altruísta, conforme aquele demonstrado pelo Senhor Jesus Cristo. Então você vê que se a sua família fosse perfeita, nenhuma dessas condições estariam presentes para você. Repare que, entendendo isso tudo, você vai descobrir que muitas das queixas que você tinha da sua família, e quem sabe vai ter motivo de oração, ele pode continuar sendo orado, mas com um outro viés. Você já agradeceu a Deus pela sua família imperfeita? Você já agradeceu pelo seu cônjuge? Não das partes que lhe agradam, mas justamente aquelas partes mais complicadas. Você já agradeceu a Deus pelo seu filho adolescente, do jeito que ele é? Está na hora de agradecer. Aliás, você estiver aí do seu lado, antes de agradecer a Deus, agradeça a Ele mesmo, de todo o coração. Como eu sei que a sua família é imperfeita? Simples. Você está nela, basta. Eu estou na minha, basta eu estar na minha para que a minha seja imperfeita. Agora, não basta uma família imperfeita para que o processo de santificação se cumpra na minha vida. É necessário, aliás, é fundamental que você morra. Lucas 9, 23. Palavra de Jesus. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é símbolo de morte. Morte do eu no comando, na direção da minha própria vida. É uma morte voluntária, morte pensada, morte buscada, uma morte intencional e muitas vezes sacrificial. Porque não é fácil. Porque a nossa agenda, os nossos projetos pessoais, muitas vezes são abraçados como que ídolos.
escanteando Deus da nossa vida e da direção da nossa vida. O nosso Senhor Jesus, ele nos deixou um exemplo belíssimo lá no Getsemane, Lucas 22, 42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito a minha vontade, mas a tua. Querido, às vezes, tudo que precisamos é ter bons olhos, olhos que enxergam. Mateus, Lucas 22 e 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Há 9 anos, eu escrevo artigos para o devocionário da Igreja Holly, chamado Cada Dia com Deus. E eu gostaria de apresentar o contexto, que foi muito importante, de um dos textos que eu enviei. Eu voltei para casa depois de um módulo, de um curso que eu estava fazendo de aconselhamento e cuidado pastoral. Um curso de especialização num outro estado. E depois que eu voltei para casa, não passaram 15 minutos da minha chegada para eu ouvir da minha esposa a seguinte frase: estávamos todos felizes aqui em casa, estávamos divertindo muito, até você chegar. Eu odiei ouvir aquilo. Que coisa mais insensível para se falar. Eu me afastei para fazer alguma coisa, na verdade eu inventei, para fazer alguma coisa. E eu saí de lá orando de mim para mim mesmo. Gente, isso é espiritualizar um pecado. Eu saí de lá murmurando. Eu falei assim, que coisa! Eu nem devia ter voltado para casa. Onde já se viu voltar e ouvir uma coisa terrível como essa? Até que nesse processo eu vi aquela vozinha inconfundível. Como quer dizer? E ela não está certa? Era a minha consciência, concordando com a voz de Deus, que saíra da boca da minha esposa. Era Deus, através da sua graça, tentando me trazer de volta a sensatez, abrir os meus olhos. E aquilo me levou a um tempo de reflexão muito, muito sério, a considerar o motivo daquelas palavras. E foi como que o Espírito Santo pingasse dos meus olhos um santo colírio espiritual, de modo que os meus olhos se abriram. E como resultado dessa experiência, eu escrevi um artigo cujo título é Casa em Ordem é uma Bênção, que foi publicado na 5ª edição. Eu gostaria de ler esse texto para vocês. Casa em ordem é uma casa dormitório onde reside um adulto ou casal sem filhos, que passam o dia no trabalho e só retornam para dormir. Uma casa sem filhos pode ostentar um primor de sala digno de ser fotografado ou utilizado como cenário de filme familiar. Uma casa sem filhos é fácil de manter em perfeita ordem. Tudo funciona melhor, os objetos são encontrados com facilidade, a limpeza e beleza ficam intactas, as paredes ficam livres de marcas grosseiras, de mãozinhas sujas, e também não se transforma em tela de arte abstrata de gosto duvidoso. Para quem tem neura por ordem, limpeza e funcionalidade dentro de casa, um conselho: não tenha filhos. Aqueles que os têm sabem como é um único dia com eles. Impossível esquecê-los. Em cada cômodo deixam suas marcas como um cachorrinho marcando o território.
É chinelo jogado na cozinha, games na sala, skate na garagem, bicicleta no quintal, sucos derramados no chão, boneca na sua penteadeira com a boca barrada, é borrada de batom, é carrinhos. A abençoada mamãe passa o dia exercitando a resistência da coluna, sonhando com o dia em que tudo isso vai acabar. E vai acabar. Quando o desejado dia chegar, a sala arrumada será motivo de lágrimas. Foram-se os risos fáceis daquele rostinho sujo de chocolate, a gargalhada gostosa, corpinho suado, mas que sempre tinha um afetuoso abraço para dar, mãos sujas que seguravam as suas. Esse dia chegará. E quando se fizer acompanhar de lágrimas, que sejam então pela saudosa memória, pela lembrança de que aquelas criaturas lindas e cheias de vida tiveram a bênção de crescer em um lar onde uma certa desorganização era permitida e que não viveram em um quartel. Seja a sala desarrumada uma metáfora da vida. Permitir as coisas um pouco fora do lugar para fazer a vida funcionar. Viva com mais leveza. Desarrume as coisas para arrumar sua vida e acomodar aqueles que te são importantes. Prezados salvacionistas do corpo central, tenho uma excelente notícia para lhes dar. A sua família é ideal. Ideal para tratar o seu orgulho, para lixar o seu jeitão de ser que tantas vezes fere, oprime, entristece. A sua família ideal, com todas as carências e dificuldades, para que ali você possa exercitar amor abnegado, altruísta, sacrificial. Você possa servir a exemplo do nosso Mestre. Este é o dia que o Senhor nos deu. Alegremos-nos e regozijemos nele. Salmo 118, 24. Este dia é o único que o Senhor nos deu. O amanhã nós sequer sabemos se acordaremos ou não. Portanto, urge valorizar a família hoje e deixar que Deus nos molde através da nossa família. Isso contribuirá no nosso processo de santificação e nos levará a parecermos mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. O que podemos levar para casa disso tudo? Primeiro, será que o seu egoísmo não tem te prendido num mundinho particular e feito de você alguém distante, omisso, negligente com a sua própria família? Reconsidere o seu estilo de vida e acomode a sua família e dê-lhe um lugar de honra. Segundo, está mais do que na hora de considerar as reclamações, as queixas recorrentes daqueles que moram com você. É mais provável que todos eles estejam certos do que apenas você certo e eles errados. Terceiro, quando foi a última vez que você pediu perdão para alguém da sua casa? Aliás, você já pediu perdão alguma vez? Pedir perdão não nos rouba a autoridade. Pelo contrário, afirma a nossa autoridade. Eu falo principalmente para os pais. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe nesse processo de santificação. E através desse instrumento belíssimo, a bênção chamada família.
conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Amém, 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 Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, amém, amém. Que a bênção se derrame
família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti.